Eu e Tu, de Martin Buber. Introdução e tradução, Newton Aquiles von Zuben. Editora Moraes, segunda edição. Segunda parte. A história do indivíduo e a história do gênero humano, embora possam separar-se uma da outra, estão de acordo em todo caso, em todo ponto. Ambas manifestam um crescimento progressivo do mundo do isso. Coloca-se em dúvida este fato no caso da história da espécie. Acentua-se que, na gênese das civilizações sucessivas, encontra-se um estado de primitividade que, embora com coloridos diversos, é, no entanto, estruturado de modo idêntico. E segundo este estado primitivo, tais civilizações iniciam com um pequeno mundo de objetos. Com isso, não seria a vida da espécie, mas a de cada civilização em particular que corresponderia à vida do indivíduo. Porém, se observar aquelas civilizações que aparecem isoladas, nota-se que aquelas que receberam historicamente a influência de outras civilizações adotaram o seu mundo do isso em um estado bem determinado, intermediário entre seu estado primitivo e seu estado de pleno desenvolvimento. Isso acontece seja através da assimilação direta de civilizações contemporâneas, como no caso da Grécia e Egito, seja através da assimilação indireta de civilizações passadas, como no caso da cristandade medieval, herdeira da civilização grega. Elas ampliam o seu mundo do isso, não unicamente através de sua própria experiência, mas também graças à afluência de experiências de outrem. Somente então, com este crescimento, realiza-se o desabrochamento decisivo e seu poder de descoberta. Por enquanto, faz-se abstração da contribuição importante para isso, da contemplação e dos atos que são atribuídos ao mundo do tu. Pode-se dizer com isso que, em geral, o mundo do isso, de uma determinada civilização, é mais extenso do que o da precedente e, apesar de algumas paradas e retrocessos aparentes, pode-se perceber claramente na história um aumento progressivo do mundo do isso. Fundamentalmente, não importa aqui se a imagem do mundo de uma determinada civilização ressalte mais o caráter de finitude ou de infinitude, ou melhor, de não finitude. Na realidade, um mundo finito pode muito bem incluir maior número de partes, de coisas, de fenômenos do que um mundo infinito. É necessário também observar que se trata de comparar não somente a extensão dos conhecimentos da natureza, mas também a proporção tanto das diferenças sociais como das realizações técnicas. Estes dois últimos aspectos tendem a ampliar o mundo dos objetos. O contato originário do homem com o mundo do isso implica a experiência que, sem cessar, constituía este mundo e a utilização que o conduz a seus múltiplos fins, visando a conservar, a facilitar, a equipar a vida humana. À medida em que se amplia o mundo do isso, deve progredir também a capacidade de experimentar e utilizar. O indivíduo pode, sem dúvida, substituir cada vez mais a experiência direta pela experiência indireta ou pela aquisição de conhecimentos. Ele pode reduzir cada vez mais a utilização, transformando-a em
aplicação especializada. Não obstante, seja indispensável que essa capacidade se desenvolva de geração em geração. É nisto que se pensa quando se fala de um desenvolvimento progressivo da vida espiritual. Com isto, com efeito, a gente se torna culpado do verdadeiro pecado verbal contra o espírito, pois esta vida espiritual representa geralmente um obstáculo para uma vida do homem no espírito. Ela é, quanto muito, a matéria que, depois de vencida e modelada, a vida do espírito deve consumir. É um obstáculo, pois a capacidade de experimentação e de utilização se desenvolve no homem frequentemente em detrimento de sua força de relação. O único poder, aliás, que lhe permite viver no espírito. O espírito, em sua manifestação humana, é a resposta do homem a seu tu. O homem fala diversas línguas, língua verbal, língua da arte, da ação, mas o espírito é um. E este espírito é a resposta ao tu que se revela dos mistérios, e que do seio deste mistério o chama. O espírito é palavra. Assim como a fala se torna palavra primeiramente no cérebro do homem e em seguida no som em sua laringe, ambos não são, aliás, senão reflexos do verdadeiro fenômeno, já que, na verdade, não é a linguagem que se encontra no homem, mas o homem se encontra na linguagem e fala do seio da linguagem. Assim também acontece com toda a palavra e com todo o espírito. O espírito não está no eu, mas entre o eu e o tu. Ele não é comparável ao sangue que circula em ti, mas ao ar que respiras. O homem vive no espírito, na medida em que pode responder a seu tu. Ele é capaz disso quando entra na relação com todo o seu ser. Somente em virtude de seu poder de relação que o homem pode viver no espírito. Mas é aqui que se levanta com toda a sua força a fatalidade do fenômeno da relação. Quanto mais poderosa é a resposta, mais ela enlaça o tu, tanto mais o reduz a um objeto. Somente o silêncio diante do tu, o silêncio de todas as línguas, a espera silenciosa da palavra não formulada, indiferenciada, pré-verbal, deixa ao tu sua liberdade. Estabelece-se com ele na retenção, onde o espírito não se manifesta, mas está presente. Toda resposta amarra o tu ao mundo do isso. Tal é a melancolia do homem. Tal é também sua grandeza, pois assim surgem no seio dos seres vivos o conhecimento, a obra, a imagem e o modelo. Tudo, porém, que deste modo se transformou em isso, tudo que se consolidou em coisas entre coisas, recebeu por sentido o destino de se transformar continuamente, sempre de novo. Tal foi o sentido da hora em que o espírito se apoderou do homem e lhe mostrou a resposta. O objeto deve consumir-se
para se tornar presença, retornar ao elemento de onde veio para ser visto e vivido pelo homem como presente. O homem que se conformou com o mundo do isso, como algo a ser experimentado e a ser utilizado, faz malograr a relação deste destino, a realização deste destino. Em lugar de liberar o que está ligado a este mundo, ele o reprime. Em lugar de contemplá-lo, ele o observa. Em lugar de acolhê-lo, serve-se dele. Primeiramente, conhecimento. É na contemplação de um face a face que o ser se revela a quem o quer conhecer. O que um homem viu pode considerá-lo como um objeto comparado com outros objetos, ordenar em classes de objetos, descrever e decompor objetivamente, porque nada pode ser integrado na soma do conhecimento, senão na qualidade de um isso. Na contemplação, porém, não se tratava de coisas entre coisas, de um processo entre processos. Era exclusivamente a presença. O ser não se comunica na lei deduzida depois de aparecer o fenômeno, mas sim no fenômeno mesmo. Pensar o geral significa somente desenrolar o novelo do fenômeno que foi contemplado no particular, isto é, na reciprocidade do face a face. E agora isso foi incluído na forma de isso do conhecimento conceitual. Quem o extrair daí e o contemplar de novo na presença, realiza no sentido daquele ato de conhecimento como algo que é atual e operante entre os homens. Há outro modo de conhecer quando se constata: eis como acontece, eis como isso se chama, como a coisa é construída, eis seu lugar. Nesse caso, se toma como isso aquilo que se tornou isso. Experimenta-se e utiliza-se como isso. Serve-se dele, entre outros meios, para a tarefa de se orientar no mundo e, em seguida, para conquistá-lo. Acontece o mesmo com a arte. É na contemplação de um face a face que a forma se revela ao artista. Ele é fixa numa imagem. A imagem não habita em um mundo de deuses, mas nesse vasto mundo dos homens. Sem dúvida, ela está aí. E ainda que nenhum olhar humano a procure, ela dorme. O poeta chinês conta que os homens não apreciavam ouvir a canção que ele tocava com sua flauta de jade. Tocou-a então aos deuses. Estes a escutaram. Desde então também os homens escutaram a canção. Ele desceu, pois, dos deuses até os homens, até aqueles cuja imagem não poderia se prescindir. Como em um sonho, ele procura o encontro com o homem, a fim de quebrar o encanto e abraçar a forma por um instante atemporal. Em seguida ele veio e experienciou aquilo que deveria ser experienciado. Assim isso é feito, assim é expresso. Tais são as qualidades da imagem e, em suma,
qual lugar que lhe cabe. Não que a inteligência científica e estética não tenham papel algum a desempenhar, mas ela deve realizar fielmente sua obra e mergulhar na verdade superinteligível da relação que envolve todo intangível. Em terceiro lugar, existe o ato puro. A ação sem arbitrariedade. É um domínio acima do espírito do conhecimento e do espírito da arte. Porque aí, o homem corporal e efêmero não é obrigado a gravar sua marca em uma matéria mais durável que ele, mas ele mesmo sobrevive a ela enquanto imagem. E eleva-se ao céu estrelado do espírito, cercado pela música de sua própria palavra viva. É aí que o tu, provindo de um profundo mistério, aparece ao homem, lhe fala do seio das trevas, e é aí que o homem lhe respondeu com sua vida. Aqui, muitas vezes a palavra tornou-se vida, e esta vida é ensinamento, quer ela tenha cumprido a lei, quer a tenha transgredido. Essas duas circunstâncias são, na verdade, necessárias para que o espírito não morra sobre a terra. Assim, ela permanece para a posteridade, para instruí-la, não a respeito do que é ou deve ser, mas sobre a maneira de como se vive no espírito, na face do tu. E isso significa que ela mesma está pronta a qualquer momento a tornar-se para a posteridade um tu e lhe abrir o mundo do tu. Ou antes, não, ela não está pronta, mas ela se dirige para sempre aos homens e os interpela. Estes, porém, indiferentes e incapazes para tal contato vivo que lhe abriria um mundo, estão bem informados. Eles aprisionaram a pessoa na história e seus ensinamentos nas bibliotecas. Eles codificaram indiferentemente o cumprimento ou a violação das leis. E são pródigos na autoveneração ou mesmo na autoadoração, sempre bem camuflada com psicologia, como é próprio do homem moderno, ó semblante solitário como um astro na escuridão, ó dedo vivo colocado sobre uma fronte insensível, ó ruídos de passos cambaleantes. O aperfeiçoamento da função, da experimentação e da utilização realiza-se geralmente no homem em detrimento de seu poder de relação. Mas, como procede com os seres vivos que o rodeiam, esse mesmo homem que transformou o espírito para torná-lo um instrumento de prazer? Submisso à palavra princípio da separação, afastando o eu do isso, dividiu sua vida com homens em duas zonas claramente delimitadas: as instituições e os sentimentos. Domínio do isso e domínio do eu. As instituições são o fora, onde se está para toda sorte de finalidades, onde se trabalha, se faz negócios, se exerce influência, se faz empreendimentos, concorrências, onde se organiza, administra, exerce uma função, se prega. É a estrutura mais ou menos ordenada e aproximadamente correta na qual se desenvolve, com concurso múltiplo de cabeças humanas e membros humanos, o curso dos acontecimentos. Os sentimentos são o dentro,
onde se vive e se descansa das instituições. Aí o espectro das emoções vibra diante do olhar interessado. Aí o homem usufrui sua ternura, seu ódio, seu prazer e sua dor, quando esta não é muito violenta. Aí a gente se sente em casa, se estira na cadeira de balanço. As instituições são um fórum complexo. Os sentimentos são um recinto fechado, mas rico em variações. Na verdade, a delimitação entre ambos está sempre ameaçada, pois os sentimentos caprichosos penetram às vezes nas mais sólidas instituições. Todavia, com um pouco de boa vontade, chega-se sempre a reestabelecê-la. É nas regiões da vida, assim chamadas pessoais, que a delimitação segura é mais difícil. No matrimônio, por exemplo, é às vezes difícil de se realizar ainda que afinal se consiga. Esta demarcação se realiza perfeitamente nos âmbitos da, assim chamada, vida pública. Considere-se, por exemplo, com que segurança na vida dos partidos, bem como nos grupos que se julgam acima dos partidos e nos seus movimentos, se alternam as assembleias revolucionárias com a pequena rotina dos negócios, regular como um mecanismo ou desenvolto como um organismo. Mas o isso, desvinculado das instituições, é um golem. E o eu, separado dos sentimentos, é um alma-pássaro que volita. Ambos desconhecem o homem. Aquelas, as instituições, somente um exemplar. Estes, somente um objeto. Nenhuma conhece a pessoa, a comunidade. Ambos desconhecem a presença. Aquelas, as instituições, mesmo as mais modernas, conhecem somente o passado estagnado e ser acabado. Os sentimentos, mesmo os mais duradouros, não conhecem senão um instante fugaz, aquilo que ainda não existe. Ambos não têm acesso à vida atual. As instituições não geram a vida pública. Os sentimentos não criam a vida pessoal. Com dor crescente e em número cada vez maior, sentem os homens que as instituições não geram a vida pública. É daí que provém a angústia sequiosa deste século. Que os sentimentos não geram a vida pessoal, poucas pessoas o compreendem ainda, pois parece que é neles que reside o que se tem de mais pessoal. Quando se aprende, como homem moderno, a dar muita importância aos seus próprios sentimentos, o desespero em comprovar sua irrealidade não será melhor esclarecimento, pois esse desespero é também um sentimento, e como tal nos interessa. Os homens que sofrem com o fato de as instituições não produzirem vida pública alguma, lembram-se de um meio. Dever-se-ia torná-la mais flexíveis graças aos sentimentos, dissolvê-las ou fragmentá-las. Dever-se-ia mesmo renová-las pelos sentimentos, inoculando-lhes a liberdade de sentimento. Se, por exemplo, o Estado automatizado agrupa cidadãos totalmente estranhos uns aos outros, sem fundar ou favorecer uma vivência com o outro, deve-se substituir isto por uma comunidade de amor. Esta comunidade de amor deve florescer quando pessoas se agrupam pela manifestação de um livre sentimento e resolvem viver juntas. Mas isso não é assim. A verdadeira comunidade não nasce do fato de que as pessoas têm sentimentos umas para com as outras. Embora ela não possa, na verdade, nascer sem isso. Ela nasce de duas coisas:
de estarem todos em relação viva e mútua com o centro vivo e de estarem unidos uns aos outros em uma relação viva e recíproca. A segunda resulta da primeira, porém não é dada imediatamente com a primeira. A relação viva e recíproca implica sentimentos, mas não provém deles. A comunidade edifica-se sobre a relação viva e recíproca. Todavia, o verdadeiro construtor é o centro ativo e vivo. Mesmo as instituições da chamada vida pessoal não podem ser renovadas por um livre sentimento, ainda que não possam ser renovadas sem eles. O matrimônio, por exemplo, nunca se regenerará senão através daquilo que sempre fundamentou o verdadeiro matrimônio. O fato de que dois seres humanos se revelam o tu um ao outro. É sobre esse fundamento que o tu, que não é o eu para nenhum dos dois, edifica o matrimônio. Este é o fato metafísico e metapsíquico do amor, do qual os sentimentos são apenas acessório. Aquele que deseja renovar o matrimônio por outro meio não é essencialmente diferente daquele que quer aboli-lo. Ambos declaram que não conhecem mais o fato. Na verdade, se desejar despojar do erotismo tão falado em nossa época, tudo o que se refere ao eu, portanto, todo contato no qual um não está presente ao outro e nem se presentifica a ele, mas onde cada um se limita e frui a si mesmo através do outro, o que restaria? A verdadeira vida pública e a verdadeira vida pessoal são duas formas de ligação. Para que possam nascer e perdurar, são necessários sentimentos como conteúdo mutável. Por outro lado, são necessárias instituições como forma durável. Porém, estes dois fatores reunidos não geram ainda a vida humana. É necessário um terceiro, que é a presença central do tu, ou ainda, para dizê-lo com toda a verdade, o tu central acolhido no presente. A palavra princípio, eu isso, não tem nada mal em si, porque a matéria não tem nada de mal em si mesma. O que existe de mal é o fato de a matéria pretender ser aquilo que existe. Se o homem permitir o mundo do isso no seu contínuo crescimento, o invade. E seu próprio eu perde a sua atualidade. Até que o pesadelo sobre ele e o fantasma no seu interior sussurram um ao outro confessando sua perdição. Mas a vida coletiva do homem moderno está engolfada necessariamente no mundo do isso? É possível imaginar que as duas partes, a economia e o Estado, na sua extensão atual e em seu desenvolvimento presente, possam se basear a não ser na renúncia altiva a toda imediatez, ou até mesmo em uma recusa categórica e resoluta de toda instância estranha, não provinda da mesma região? E se for o eu da experiência e da utilização que domina aqui? O eu que utiliza os bens e serviços na economia, as opiniões e tendências na política? Não é de fato a esta soberania ilimitada que se deve à ampla e sólida estrutura das grandes criações objetivas nestes dois domínios? E mais, a grandeza produtiva do estadista e do economista, dirigentes, não consiste no fato de que eles encaram os homens como os quais devem tratar, não como portadores do tu
inacessível à experiência, mas como núcleos de realizações e tendências a serem avaliadas e utilizadas conforme as suas capacidades específicas? Seu mundo não desabaria sobre eles se, em vez de somar ele, mais ele, mais ele, a fim de constituir um isso, tentassem adicionar tu, e tu, e tu, que não daria jamais senão tu? Isso não significa trocar o domínio formador por um diletantismo de procedimentos sumários e a relação com seu poder de clareza por uma exaltação obnubilada? Se nós voltarmos o olhar dos dirigentes aos dirigidos, o próprio desenvolvimento das formas modernas de trabalho e de propriedade não destruiria quase todo vestígio de vida no face a face da relação plena do sentido? Seria absurdo querer interver este desenvolvimento, mas admitindo a possibilidade deste absurdo, destruir-se-ia o extraordinário instrumento de precisão desta civilização, o único que torna possível a vida da humanidade multiplicada ao infinito. Orador, discursas muito tarde. Ainda há pouco terias podido crer em teu discurso. Agora já não podes mais. Pois há um instante vistes, como eu, que o Estado não é mais conduzido. Os responsáveis pelo aquecimento amontoam ainda o carvão. Os chefes, entretanto, apenas simulam conduzir máquinas desenfreadas. E neste instante, enquanto falas, podes, como eu, ouvir que o mecanismo da economia começa a vibrar, zumbir, de maneira insólita. Os contramestres te sorriem com ar de superioridade, mas têm a morte no coração. Eles te dizem que adaptam a maquinária às circunstâncias. Sabes, porém, que nada mais podem fazer do que adaptar-se ao aparelho enquanto ainda é possível. Seus porta-vozes te informam que a economia recolhe a herança do Estado. Sabes, porém, que nada mais há para herdar, a não ser a tirania do isso crescente sob o qual o eu, cada vez mais incapaz de dominação, sonha ainda que é seu mestre. A vida coletiva do homem não pode, como ele mesmo, prescindir do mundo do isso, sobre o qual paira a presença do tu, como o espírito pairava sobre as águas. A vontade de utilização e a vontade de dominação do homem agem natural e legitimamente enquanto permanecem ligadas à vontade humana de relação e sustentadas por ela. Não há má inclinação até o momento em que ela se desliga do ser presente. A inclinação que está ligada ao ser presente e determinada por ele é o plasma da vida em comum, e a inclinação separada é a destruição. A economia, habitáculo da vontade de utilizar, e o Estado, habitáculo da vontade de dominar, participam da vida enquanto participam do espírito. Se renegam o espírito, é a própria vida que renegam. A vida, na verdade, não se apressa em levar a cabo sua tarefa. E em um bom momento, se crê estar vendo um organismo mover-se quando já há muito tempo é um mecanismo que se agita. De nada adiantará introduzir no processo uma dose de espontaneidade. A flexibilidade da economia dirigida ou do Estado organizado não compensa o fato de estarem sob a dependência do espírito que pronuncia o tu
e nenhuma excitação periférica poderia substituir a relação viva com o núcleo central. As estruturas da vida humana em comum extraem a própria vida da plenitude, da força de relação que lhes penetra por todas as suas partes e sua forma encarnada, eles a devem à ligação desta força ao espírito. O estadista ou o economista, tributário do espírito, não age como diletante. Ele sabe muito bem que não pode tratar os homens com os quais tem algo a ver simplesmente como portadores do tu, sem prejudicar a sua obra. Ele ousa fazê-lo, mas não às cegas. Ele ousa até o ponto em que o espírito o inspira. E o espírito, de fato, lhe inspira o limite. O risco que faria malograr uma obra isolada obtém êxito naquela sobre a qual paira a presença do tu. Ele não se exalta, mas serve à verdade que, sendo suprarracional, não repudia a razão, mas a encerra em seu seio. Ele realiza na vida em comum exatamente aquilo que, na vida pessoal, faz o homem que, sentindo-se incapaz de atualizar o tu em sua pureza, tenta, no entanto, cada dia, colocá-lo à prova do isso, conforme a norma e a medida de cada dia, traçando cotidianamente o limite e sempre o descobrindo. Do mesmo modo, o trabalho e a propriedade não podem ser resgatados por si mesmos, mas pelo espírito. Somente a presença do espírito pode infundir em todo o trabalho sentido e alegria, e em toda propriedade respeito e dedicação. Não de um modo pleno, mas satisfatoriamente. Todo o produto do trabalho, todo o conteúdo da propriedade, embora permaneçam no mundo do isso ao qual pertencem, somente o espírito pode transfigurá-los em confrontadores e numa representação do tu. Não há retrocesso, mesmo no momento de maior necessidade. Neste momento, precisamente, há um mais além insuspeito. Pouco importa que o Estado regulamente a economia ou a economia comande o Estado, enquanto um e outro não são transformados. Importa, sem dúvida, que as instituições do Estado se tornem mais livres e as da economia mais justas. Não porém para a questão da vida atual que é colocada aqui. Por si mesmas, tais instituições não podem tornar-se nem livres nem justas. Que o espírito que pronuncia o tu, o espírito que responde, permaneça vivo e atual, e que os seus vestígios presentes na terra coletiva do homem sejam subordinados ao Estado e à economia, ou operem livremente. Que aquilo que ainda permanece na vida pessoal do homem se reincorpore novamente à vida comum. Eis o que é decisivo. Dividir a vida coletiva em regiões independentes, às quais pertenceria também a vida espiritual, isso não deveria ser feito. Isso significaria abandonar definitivamente a tirania às regiões submergidas no mundo do isso e despojar o espírito de toda a realidade. Com efeito, quando o espírito age livremente na vida, ele não é mais espírito em si, mas espírito no mundo, graças a seu poder de penetrar no mundo e transformá-lo. O espírito não está consigo, a não ser no face a face com o mundo que se lhe abre, mundo ao qual ele se doa, que ele liberta e pelo qual é libertado. A espiritualidade esparsa, debilitada, degenerada, impregnada de contradições que hoje representa o espírito,
poderá realizar esta libertação somente na medida em que atingir novamente a essência do espírito, a faculdade de dizer tu. O mundo do isso é o reino absoluto da causalidade. Cada fenômeno físico perceptível pelos sentidos e cada fenômeno psíquico pré-existente, ou que se encontra na experiência própria, passa necessariamente por causado e causador. Não se excetuam daí os fenômenos aos quais se pode atribuir um caráter de finalidade, como parte integrante do conjunto do mundo do isso. Tal conjunto tolera uma teleologia somente se esta for inserida como contrapartida parcial da causalidade, e se não lhe prejudicar a completa continuidade. O reino absoluto da causalidade no mundo do isso, embora seja de importância fundamental para a ordenação científica da natureza, não aflige o homem que não está limitado ao mundo do isso, e que pode sempre evadir-se para o mundo da relação. Aí, o eu e o tu se defrontam um com o outro livremente, numa ação recíproca que não está ligada a nenhuma causalidade e não possui dela a menor matiz. Aqui o homem encontra a garantia da liberdade do seu ser e do ser. Somente aquele que conhece a relação e a presença do tu está apto a tomar uma decisão. Aquele que toma uma decisão é livre, pois se apresenta diante da face. Eis aqui toda a substância ígnea de minha capacidade de vontade em formidável turbilhão, todo o meu possível girando como um mundo em formação, como uma massa confusa e indissolúvel. Eis os olhares sedutores das potencialidades flamejando de todas as partes. O universo como tentação. E eu, nascido em um instante, as duas mãos imersas numa fornalha para apanhar o que aí se esconde e me procura. Meu ato. Pronto. Eu o tenho. E logo a ameaça do abismo é proscrita. A multiplicidade difusa deixa de fazer valer a igualdade cintilante da sua exigência. Não existem mais que dois na simultaneidade. O outro e o um. A ilusão e a missão. Só então, porém, começa a minha atualização. Pois a decisão não consiste em atualizar o um e deixar o outro estendido como massa extinta que, camada por camada, alvitaria minha alma. Entretanto, somente aquele que orienta no fazer do um a força do outro, aquele que deixa entrar na atualização do escolhido a paixão intacta do que foi repudiado, somente aquele que serve a Deus com o mau instinto, se decide. E decide o acontecimento. Se alguém compreendeu isso, sabe também que, de fato, isso é chamado justo. A direção justa para a qual alguém se dirige e se decide. Se houvesse um demônio, não seria aquele que se decidiu contra Deus, mas o que, desde toda a eternidade, jamais tomou uma decisão. A causalidade não oprime o homem ao qual é garantida a liberdade.
Ele sabe que sua vida mortal é, por sua própria essência, uma oscilação entre o tu e o isso. E ele percebe o sentido desta oscilação. Basta-lhe saber que pode, a todo momento, ultrapassar o umbral do santuário, onde ele não poderia permanecer. E mais ainda, a obrigação de deixá-lo logo depois, incessantemente. Ele está intimamente ligado ao sentido e ao destino desta vida. É ali, no umbral, que se acende nele a resposta sempre nova, o espírito. É aqui, nas regiões profanas e indigentes, que a centelha deve se confirmar. O que aqui se chama necessidade não o apavora, pois lá no santuário ele conheceu a verdadeira, isto é, o destino. Destino e liberdade juraram fidelidade mútua. Somente o homem que atualiza a liberdade encontra o destino. Quando eu descubro a ação que me requer, é aí, nesse movimento de minha liberdade, que se me revela o mistério. Mas o mistério se revela a mim não só quando eu não posso realizar esta ação como eu pretendia, mas também até na própria resistência. Aquele que se esquece de toda a causalidade e toma uma decisão do fundo de seu ser, aquele que se despoja dos bens e da vestimenta para se apresentar despido diante da face, a este homem livre, o destino aparece como réplica de sua liberdade. Ele não é o seu limite, mas o complemento. Liberdade e destino unem-se mutuamente para dar sentido. E neste sentido, o destino, até há pouco olhar severo, suaviza-se como se fosse a própria graça. Não, o homem portador de centelha que retorna ao mundo do isso não é oprimido pela necessidade causal. E em épocas em que a vida é sã, a confiança se propaga a todo o povo através de homens de espírito. Todos, mesmo os mais tolos, conheceram de alguma maneira, seja por natureza ou de modo intuitivo ou obscuro, o encontro, a presença. Todos, de algum modo, pressentiram o tu. Agora o espírito é para eles a garantia. Entretanto, em épocas mórbidas, acontece que o mundo do isso, não sendo mais penetrado e fecundado pelos eflúvios vivificantes do mundo do tu, não passando de algo isolado e rígido, fantasma surgido do pântano, oprime o homem. Nele, o homem, contentando-se com um mundo de objetos, que não lhe podem mais tornar-se presença, sucumbe. Então, a causalidade fugaz intensifica-se até tornar-se uma fatalidade opressora e esmagadora. Toda grande civilização comum a vários povos repousa sobre o evento originário do encontro, sobre uma resposta ao tu, como aconteceu nas origens. Ela se fundamenta sobre um ato essencial do espírito. Este ato, reforçado pela energia numa mesma direção das gerações posteriores, instaura no espírito uma concepção particular do cosmos. Somente através deste ato
é que o cosmos do homem se torna de novo possível. Somente assim pode o homem, de uma alma confiante, reconstruir sempre de novo, numa concepção particular do espaço, casas de Deus e casas do homem, preencher o tempo agitado com novos hinos e cantos e dar uma forma à comunidade dos homens. Porém, somente na medida em que ele possui este ato essencial, realizando, suportando em sua própria vida, somente quando ele mesmo entra na relação, então torna-se livre e, portanto, criador. No momento em que uma civilização não tem mais como ponto central um fenômeno de relação incessantemente renovado, ela se enrijece, tornando-se um mundo de isso, que é trespassado somente de quando em quando por ações eruptivas e fulgurantes de espíritos solitários. A partir de então, a causalidade fugaz se intensifica, não podendo jamais perturbar a compreensão do universo, tornando-se fatalidade opressora e esmagadora. Um destino sábio e soberano que, harmonizado com a plenitude do sentido do universo, reinava sobre toda a causalidade primitiva, transmudado agora num absurdo demonismo, caiu nessa causalidade. O próprio karma, que os ancestrais concebiam como uma disposição benéfica, uma vez que tudo o que nos acontece nesta vida nos eleva para esferas superiores em uma existência ulterior, se revela agora como uma tirania, pois as ações de uma vida anterior que permanecem inconscientes nos encerram numa prisão da qual, na vida presente, não podemos escapar. Lá, onde se curvava a lei plena de sentido de um céu, de cujo arco luminoso pendia o fuso da necessidade, reina agora o poder absoluto e opressor dos planetas. Então, bastava identificar-me a Diki, a senda celestial que é também a imagem da nossa, para habitar na plenitude do destino. Agora não importa o que façamos. O Haimahmeni, estranho ao espírito, nos oprime, colocando sobre nossas nucas todo o peso da massa inerte do universo. O desejo, elã impetuoso de redenção, permanece, em última análise, a despeito de numerosas tentativas e insatisfeito, até que o acalme aquele que ensina a escapar do ciclo dos renascimentos, ou alguém que salve as almas, subjugadas por poderes terrenos, levando-as para a liberdade dos filhos de Deus. Tal obra se realiza quando um novo fenômeno de relação se torna substância. Quando uma nova resposta é dada ao homem, a seu tu. Ou melhor, quando uma nova resposta é dada pelo homem a seu tu. Acontecimento que determina o destino. Por força desse ato essencial e central, uma civilização entregue à sua irradiação pode ser substituída por uma outra, a menos que ela mesma se regenere.
O mal de que sofre nosso século não se assemelha a nenhum outro, mas pertence à mesma espécie daqueles males de todos os séculos. A história das civilizações não é um estádio constante no qual os corredores, um após o outro, tenham que percorrer com coragem e inconscientemente o mesmo ciclo mortal. Um caminho inominado conduz através de suas ascensões e declínios. Não um caminho de progresso e de evolução, mas uma descida em espiral através do mundo subterrâneo do espírito. E também uma ascensão para, por assim dizer, a região tão íntima, tão sutil, tão complicada, que não se pode mais avançar nem, sobretudo, recuar, onde há apenas a inaudita conversão, a ruptura. Será necessário ir até o fim deste caminho, até a prova das últimas trevas? Porém, onde está o perigo, ali cresce também a força salvadora. O pensamento biologista e o pensamento historicista de nosso tempo, por mais diferentes que possam parecer um ao outro, colaboram para formar uma fé na fatalidade mais tenaz e angustiante do que todas as anteriores. Não é mais o poder karma, nem o poder dos astros que rege inexoravelmente a sorte dos homens. Inúmeros poderes reivindicam este domínio. Porém, se examina mais detidamente, a maior parte dos contemporâneos acredita num amálgama dessas forças do mesmo modo que os romanos da época posterior acreditavam num amálgama dos deuses. A própria natureza de pretensão facilita este amálgama. Quer se trate de uma lei vital, de uma luta universal, na qual cada um deve combater ou renunciar à vida, quer se trate de uma lei psíquica, de uma concepção de pessoa psíquica unicamente baseada em instintos utilitários inatos, quer se trate de lei social, de um processo social inevitável, onde vontade e consciência são meros epifenômenos, ou da lei cultural, de um dever inalterável e constante de uma gênese de um ocaso dos quadros históricos, sob todas essas formas e outras mais, o que significa é que o homem está ligado a um dever inevitável contra o qual ele não lutaria, senão no seu delírio. A consagração dos mistérios libertava da coação dos astros. O sacrifício brâmico, acompanhado do conhecimento, libertava do poder do karma. Em ambos prefigurava-se a redenção. O ídolo não tolera a fé na libertação. É uma loucura imaginar a liberdade. Não se tem senão a escolha entre uma escravidão voluntária ou uma escravidão desesperada e rebelde. Embora essas leis invoquem a evolução teleológica e o dever orgânico, o fundamento que efetivamente todas elas têm é a obsessão pelo decurso das coisas, isto é, a causalidade ilimitada. O dogma do decurso progressivo é a abdicação do homem face ao crescimento do mundo, do isso. Assim, o nome do destino será mal empregado. Assim, atribuir-se a ele o nome de destino será um erro, pois o destino não é uma campânula voltada sobre o mundo dos homens. Ninguém o encontra, senão aquele que parte da liberdade. O dogma do curso inelutável das coisas não deixa, porém, lugar à liberdade.
nem para sua revelação mais concreta, aquela cuja força serena modifica a face da terra, a conversão. Este dogma desconhece o homem que pode vencer a luta universal pela conversão. Aquele que rompe pela conversão as amarras dos impulsos de utilização. Aquele que se liberta pela conversão do fascínio da sua classe. Aquele que, mediante a conversão, pode revolver, rejuvenescer, transformar quadros históricos os mais seguros. O dogma do decurso não te deixa no tabuleiro senão uma opção: observares as regras ou te retirares. Aquele, porém, que realiza a conversão, derruba todas as peças. Este dogma te permite, em todo caso, submeteres tua vida ao determinismo e permaneceres livre na alma. Aquele, porém, que realiza a conversão, considera esta liberdade como a mais vergonhosa servidão. A única coisa que pode vir a ser fatal ao homem é crer na fatalidade, pois essa crença impede o movimento da conversão. A crença na fatalidade é falsa desde o princípio. Todo o esquema do decurso consiste somente em ordenar como história o nada mais senão o passado, os acontecimentos isolados do mundo. A objetividade, a presença do tu, o que nasce do vínculo, são inacessíveis a esta concepção, que ignora a realidade do espírito. Este esquema não apresenta valor algum para o espírito. A profecia baseada na objetividade tem valor apenas para quem ignora a presença. Aquele que é subjugado pelo mundo do isso é obrigado a ver no decurso inalterável uma verdade que esclarece a confusão. Na verdade, tal dogma deixa subjugar-se mais profundamente ainda o mundo do isso. Porém, o mundo do tu não é fechado. Aquele que na unidade do seu ser se dirige a ele conhecerá profundamente a liberdade. E tornar-se livre significa libertar-se da crença na servidão. Assim como é possível dominar um íncubo chamando pelo seu verdadeiro nome, assim também o mundo do isso, que ainda há pouco esmagava com sua força espantosa a fraca força do homem, é constrangido a submeter-se àquele que o conhece em seu ser. Isto é, a particularização e a alienação daquilo a partir de cuja plenitude próxima e irradiante cada tu terreno se oferece ao encontro. Aquilo que pareceu às vezes grande e assustador como a deusa mãe, mas sempre maternal. Mas como poderia ser capaz de interpelar o íncubo pelo seu nome, aquele que, no seu íntimo, leva um fantasma, isto é, o eu, carente de atualidade? Como a força de relação sepultada pode ressurgir em um ente cujos escombros são permanentemente pisoteados por um fantasma vigoroso? Como poderia recolher-se um ser que está constantemente perseguido em um campo vazio pela procura da subjetividade perdida? Como conheceria profundamente a liberdade aquele que vive no arbitrário? Assim como liberdade e destino estão interligados, assim também o estão o arbitrário e a fatalidade. Porém, liberdade e destino são comprometidos mutuamente para instaurarem juntos
o sentido. O arbitrário e a fatalidade, fantasma da alma e pesadelo do mundo, toleram-se vivendo um ao lado do outro, mas esquivando-se, sem ligação e sem atrito. Um absurdo. Até que, em determinado momento, os olhares distanciados se reencontram e irrompe deles a confissão de mútua perdição. Quanta espiritualidade eloquente e engenhosa é dispensada hoje, se não para impedir, ao menos para dissimular este fato. O homem livre é aquele cujo querer é isento de arbitrário. Ele crê na atualidade, isto é, ele acredita no vínculo real que une a dualidade real do eu e do tu. Crê no destino e também que ela tem necessidade dele. Ela não o conduz em inteiras, mas o espera. O homem deve ir ao seu encontro, mas não sabe ainda onde ela está. O homem livre deve ir a ela com todo o seu ser. Disso ele sabe. Não acontecerá aquilo que a sua resolução imagina, mas o que aconteceu não acontecerá senão na medida em que ele resolver querer aquilo que ele pode querer. Ser-lhe-á necessário sacrificar aquele pequeno querer, escravo, regido pelas coisas e pelos instintos, em favor do grande querer que se afasta do ser determinado para ir ao destino. Ele não intervém mais, mas nem por isso permite que aconteça pura e simplesmente. Ele espreita aquilo que por si mesmo se desenvolve, o caminho do ser no mundo, não para se deixar levar por ele, mas para utilizá-lo como ele deseja ser atualizado pelo homem de quem ele necessita, por meio do espírito humano e do ato humano, com a vida do homem e com a morte do homem. Ele crê, disse eu, o que equivale dizer, ele se oferece ao encontro. O homem que vive no arbitrário não crê e não se oferece ao encontro. Ele desconhece o vínculo. Ele só conhece o mundo febril do lá fora e seu prazer febril do qual ele sabe se servir. Basta dar ao poder de utilização um nome antigo para ele tomar lugar entre os deuses. Quando este homem diz tu, ele pensa tu, meu poder de utilização. O que ele chama como seu destino nada mais é do que equiparar e sancionar o seu poder de utilização. Na verdade, ele não tem destino, mas somente um ser determinado pelas coisas e pelos instintos. E isto é realizado com um sentimento de independência, que é justamente o arbitrário. Ele não tem o grande querer. Este é substituído pelo arbitrário. Ele é totalmente inapto à oferta, ainda que possa vir a falar dela. Tu reconheces pelo fato de ele nunca se tornar concreto. Ele intervém constantemente e sempre com a finalidade de deixar que as coisas aconteçam. Como se poderia, te diz ele, deixar de auxiliar o destino, deixar de empregar os meios acessíveis exigidos para este fim? É assim que ele vê também um homem livre. Aliás, ele não pode vê-lo de modo diferente.
Porém, o homem livre não tem aqui uma finalidade e lá os meios para obtê-lo. Ele possui somente um objetivo e sempre um: a resolução de ir de encontro a seu destino. Tomada essa resolução, pode lhe acontecer de, às vezes, renová-la a cada etapa decisiva do caminho, mas deixará de acreditar na sua própria vida antes de crer que a resolução de seu grande querer é insuficiente e que deve mantê-la por todos os meios. Ele crê, ele se oferece ao encontro, mas o homem arbitrário, incrédulo até a medula, não pode perceber senão incredibilidade e arbitrário, a escolha e fins e invenção de meios. O seu mundo é privado de oferta e graça, de encontro e de presença, entravado nos fins e nos meios. Este mundo não pode ser diferente. O seu nome é fatalidade. Assim, em sua autossuficiência, ele é engolfado simples e inextricavelmente pelo irreal. E ele sabe disso sempre que sobre si se concentra. E é por isso mesmo que ele empenha o melhor de sua espiritualidade para impedir, ou ao menos, ocultar essa lembrança. Mas se a lembrança de sua decadência, do seu eu inatural e do seu eu atual permitir alcançar a raiz profunda que o homem chama desespero e de onde brotam a autodestruição e a regeneração, isto já seria o início da conversão. Segundo relata o Brahmana dos 100 Caminhos, um dia deuses e demônios disputavam entre si. Então os demônios disseram: a quem poderíamos apresentar nossa oferta? E depuseram todas as oferendas nas próprias bocas. Os deuses, porém, depuseram as oferendas cada um na boca do outro. E então, Prajapati, o espírito primordial, entregou-se aos deuses. Compreende-se que o mundo do isso, abandonado a si mesmo, isto é, privado do contato de tornar-se tu, aliena-se, tornando-se um íncubo. Como é possível, no entanto, que, como dizes, o eu do homem perca sua atualidade? Quer ele viva na relação ou fora dela, o eu garante-se a si mesmo na sua consciência de si. É o fio de ouro ao qual vem se ordenar os estados intermitentes. Que eu diga, eu te vejo, ou eu vejo a árvore. Este meu ver pode não ser igualmente atual em ambos os casos, mas o que é igualmente atual nos dois casos é o eu. Se não vejamos, verifiquemos se é assim. A forma linguística não prova nada. Muitos tu proferidos são fundamentalmente isso, ao qual se diz tu somente por hábito, ou sem pensar. E muitos isso expressos significam, no fundo, um tu, de cuja presença se guarda, mesmo estando distante, no fundo de seu ser, uma lembrança. Assim, em inúmeros casos, o eu é apenas um pronome indispensável, apenas uma abreviação necessária de este aqui que fala. Mas e a consciência de si? Quando, numa frase se emprega o verdadeiro tu da relação e em outra o isso de uma experiência, e quando em ambos os casos é o eu que verdadeiramente se tem em mente, é do mesmo eu de cuja autoconsciência se fala em ambos os casos.
O eu, da palavra princípio eu, tu, é diferente do eu da palavra princípio eu, isso. O eu da palavra princípio eu, isso, aparece como egótico e toma consciência de si como sujeito de experiência e de utilização. O eu da palavra princípio eu, tu, aparece como pessoa e se conscientiza como subjetividade, sem genitivo dela pendente. O egótico aparece na medida em que se distingue de outros egóticos. A pessoa aparece no momento em que entra em relação com outras pessoas. O primeiro é a forma espiritual da diferenciação natural. A segunda é a forma espiritual do vínculo natural. A finalidade da separação é o experienciar e utilizar, cuja finalidade é, por sua vez, a vida, isto é, o contínuo morrer no decurso da vida humana. A finalidade da relação é o seu próprio ser, ou seja, o contato com o tu, pois no contato com cada tu, toca-nos um sopro da vida eterna. Quem está na relação participa de uma atualidade, quer dizer, de um ser que não está unicamente nele, nem unicamente fora dele. Toda a atualidade é um agir do qual eu participo sem poder dele me apropriar. Onde não há participação, não há atualidade. Onde há apropriação de si, não há atualidade. A participação é tanto mais perfeita quanto o contato do tu é mais imediato. O eu é atual através de sua participação na atualidade. Ele se torna mais atual quanto mais completa é a sua participação. Mas o eu que se separa do evento de relação em direção da separação, consciente dessa separação, não perde sua atualidade. A participação permanece nele, conservada como potencialidade viva. Ou então, em outro termo usado quando se trata da mais elevada relação e que pode ser aplicado a todas as relações, a semente permanece nele. É este o domínio da subjetividade, onde o eu toma consciência simultaneamente tanto do seu vínculo quanto da sua separação. A autêntica subjetividade só pode ser compreendida de um modo dinâmico, como a vibração de um eu no seio da sua verdade solitária. É aqui também o lugar onde irrompe e cresce o desejo de uma relação cada vez mais elevada e absoluta. O desejo de uma participação total com o ser. Na subjetividade, amadurece a substância espiritual da pessoa. A pessoa toma consciência de si como participante do ser, como um ser como um ente. O gótico toma consciência de si como um ente que é assim, e não de outro modo. A pessoa diz, eu sou. O egótico diz, eu sou assim. Conhece-te a ti mesmo. Para a pessoa significa, conhece-te como ser. Para o egótico, conhece o teu modo de ser. Na medida em que o egótico se afasta dos outros,
ele se distancia do ser. Com isso, não se quer dizer que a pessoa renuncie ao seu modo de ser específico, mas somente isto. Este não é somente o seu ponto de vista, mas a forma necessária e significativa de ser. Ao contrário, o egótico se delicia com o seu modo de ser específico que ele imaginou ser o seu. Pois para ele, conhecer-se significa fundamentalmente, sobretudo, estabelecer uma manifestação efetiva de si e que seja capaz de iludi-lo cada vez mais profundamente. E pela contemplação e veneração desta manifestação, procura uma aparência de conhecimento do seu próprio modo de ser, enquanto que o seu verdadeiro conhecimento poderia levar ao suicídio ou à regeneração. A pessoa contempla-se, o seu si mesmo, enquanto que o egótico ocupa-se com o seu meu, minha espécie, minha raça, meu agir, meu gênio. O egótico não só participa, como também não conquista atualidade alguma. Ele se contrapõe ao outro e procura, pela experiência e pela utilização, apoderar-se do máximo que lhe é possível. Tal é a sua dinâmica: o pôr-se à parte e a tomada de posse. Ambas operações se passam no isso, no que não é atual. O sujeito, tal qual como ele se reconhece, pode apoderar-se de tudo quanto queira, que daí ele não obterá substância alguma. Ele permanece como um ponto funcional, o experimentador, o utilizador e nada mais. Todo o seu modo de ser múltiplo ou sua ambiciosa individualidade não lhe podem proporcionar substância alguma. Não há duas espécies de homem. Há, todavia, dois polos do humano. Homem algum é puramente pessoa, e nenhum é puramente egótico. Nenhum é inteiramente atual, e nenhum totalmente carente de atualidade. Cada um vive no seio de um duplo eu. Há homens, entretanto, cuja dimensão de pessoa é tão determinante que se podem chamar de pessoas. E outros cuja dimensão de egotismo é tão preponderante que se pode atribuir-lhes o nome de egótico. Entre aqueles, pessoas, e estes egóticos, se desenrola a verdadeira história. Quanto mais o homem e a humanidade são dominados pelo egótico, mais profundamente o eu é atirado na inatualidade. Nestas épocas, a pessoa leva no homem, na humanidade, uma existência subterrânea e velada, e de algum modo ilegítima, até o momento em que ela será chamada. O homem é tanto mais uma pessoa quanto mais intenso é o eu da palavra princípio eu-tu, na dualidade humana do seu eu. O seu dizer eu, portanto, o que ele quer dizer ao pronunciar eu, decide seu lugar e para onde leva seu caminho. A palavra eu é o verdadeiro chibolete da humanidade. Então escute. Que distante é o eu do egotista? Ele pode inspirar profunda compaixão quando sai de uma boca trágica, impelida a calar a sua autocontradição. Ele pode induzir ao medo quando provém de uma boca caótica que representa a contradição de um modo selvagem, despreocupado e sem suspeita.
Quando ele provém de uma boca fútil e hipócrita, é penoso e repugnante. Aquele que profere o eu separado com inicial maiúscula desvela a desonra do espírito universal, que foi rebaixado até não ser mais que uma espiritualidade. Porém, como soa de um modo autêntico e belo, o eu tão vivo e enérgico de Sócrates. É o eu do diálogo infinito e o ar de diálogo que o envolve em todos os caminhos até diante de seus juízes e nos últimos instantes da prisão. Este eu vivia na relação com os homens. Relação que se encontrava no diálogo. Ele acreditava na atualidade dos homens e ia em sua direção. Assim, ele permaneceu com eles na verdadeira atualidade. E esta não o deixa mais. A sua solidão não pode ser considerada abandono. E quando o mundo humano permanece silencioso, ele ouve o demônio dizer: tu. Que som belo e autêntico tem o eu de Goethe. É o eu de uma intimidade pura com a natureza. Ela se oferece a ele, lhe fala constantemente. Ela lhe revela seus segredos sem, entretanto, trair os seus mistérios. Este eu crê na natureza e fala rosa, então és tu, e se une a ela numa mesma atualidade. Quando o eu se volta sobre si mesmo, o espírito do atual permanece com ele. A visão do sol permanece no olhar feliz que se recorda de sua natureza solar, e a amizade dos elementos acompanha o homem até o silêncio da morte e do devir. Assim, ressoa através dos tempos o dizer eu adequado, verdadeiro e puro das pessoas que estão vinculados, das pessoas socráticas e goetianas. E para apresentar antecipadamente uma imagem do reino da relação absoluta, quão poderoso é o dizer eu de Jesus, como um verdadeiro poder de dominação, e quão legítimo como uma evidência. Afinal, ele é o eu da relação absoluta, na qual o homem atribui o seu tu, o nome de pai, de tal modo que ele mesmo não é senão o filho, nada mais que o filho. Quando ele profere eu, ele só pode ter em mente o eu da palavra princípio sagrada que se tornou absoluta para ele. Se por acaso o isolamento o toca, a ligação é mais forte e é somente no seio desta ligação que ela fala aos outros. Em vão procurais reduzir este eu a um mero poder em si, ou este tu a algo que habita em nós, e uma vez mais procurar desatualizar o atual, a relação presente, ambos, eu e tu, subsistem. Cada um pode dizer tu, sendo assim um eu. Cada um pode dizer pai, sendo assim um filho. A atualidade permanece. Mas o que acontecerá se a missão de um homem exige que ele só conheça o vínculo com a causa, e então desconheça qualquer relação atual com o tu, e a presentificação do tu, de modo que tudo aquilo que o envolve se torne um isso útil à sua causa? Que tal o dizer eu de Napoleão? Não é ele legítimo? Este fenômeno do experienciar, do utilizar, não é uma pessoa? Na realidade,
o mestre do século ignorou a dimensão do tu. Isso ficou bem caracterizado quando se afirmou que todos os seres eram para ele valore. Ele que, em um sentido benévolo, comparou com Pedro aqueles seus seguidores que o renegaram após sua queda. A ninguém poderia renegar, pois não havia pessoa alguma a quem reconhecesse como ser presente. Para multidões, ele era o tu demoníaco. Aquele que não responde, aquele que responde ao tu com isso, aquele que na dimensão pessoal responde ficticialmente, aquele que somente responde na sua esfera, no âmbito da sua causa e somente por seus atos. Tal é o limite histórico e elementar, onde a palavra princípio da ligação perde sua realidade, seu caráter de reciprocidade. É o tu demoníaco, para o qual nenhum ente pode tornar-se um tu. Este terceiro tipo de eu, ao lado da pessoa e do egótico, que não é nem o homem livre nem o homem do arbitrário, nem se situa entre eles, existe, postado de maneira fatal nas grandes épocas do destino. Todos se entusiasmam ardentemente por ele, enquanto que ele próprio permanece em um fogo gélido, aquele ao qual milhares de relações se dirigem, mas da qual nenhuma provém. Ele não participa de nenhuma atualidade, mas ele é como uma atualidade da qual todos participam intensamente. Na verdade, ele não vê os entes que estão à sua volta, senão como máquinas capazes de diversas realizações que devem ser avaliadas e utilizadas para o bem de sua causa. Assim também ele se vê a si mesmo. Ele deve apenas pôr à prova seu próprio poder de realização através de experiências renovadas incessantemente, sem, no entanto, experimentar o próprio limite. Ele próprio usa a si mesmo como um isso. E mais, seu dizer eu carece de vivacidade, de energia e plenitude. E com mais razão ele não procura, como egotista moderno, passar por tal. Ele não fala de si, mas a partir de si. Falado ou escrito, o seu eu é nada mais nada menos que o indispensável sujeito gramatical de uma frase de suas constatações e de suas ordens. Ele não possui subjetividade, mas ele nada tem a ver com a consciência que se ocupa de seu modo de ser. E com maior razão, ele não se ilude com sua auto-manifestação. Eu sou o relógio que existe sem se conhecer. Assim, ele próprio manifestou a sua fatalidade. A atualidade deste fenômeno e a inatualidade do seu eu, na época em que ele, expulso de sua causa, podia e devia, afinal, pensar sobre si e falar de si, e somente agora poderia considerar o seu eu, que só agora se revelava. Este eu que ora emerge não é simplesmente sujeito, mas também não atinge a subjetividade. Livre do encanto que o envolvia, mas não redimido, ele se expressa nesses termos terríveis, ao mesmo tempo legítimos e ilegítimos. O universo nos contempla e finalmente mergulha novamente no mistério.
Quem ousaria afirmar que este homem, depois de tal carreira e de tal queda, tenha compreendido sua missão terrível e monstruosa? Ou então que ele a tenha entendido mal? O que é certo é que a época, cujo senhor e modelo foi o homem demoníaco e carente de presença, não o compreendeu. Ela desconhece que neste homem reinava não o ardor e o prazer de poder, mas a missão fatal e o dever a cumprir. A época se entusiasma com a altivez soberana desta fronte, mas não suspeita que sinais estão aí inscritos, como as cifras no mostrador de um relógio. Ela se aplica ao imitar este olhar dirigido para os seres, sem notar o que nele é necessidade ou coação, e confunde o rigor objetivo deste eu com a agitação da consciência de si. A palavra eu permanece o chibolete da humanidade. Napoleão o proferiu sem o poder de relação, mas ele o pronunciou como o eu do ato da execução. Quem se esforça em repeti-lo denuncia a impossibilidade de salvação de sua própria autocontradição. O que é autocontradição? Quando o homem não põe à prova no mundo o a priori da relação, efetivando e atualizando o tu inato no tu que ele encontra, então ele se introverte. Ele se manifesta ao contato com o eu não natural, impossível objeto, isto é, ele se desvela ali onde não há lugar para revelação. Assim instaura-se um confronto consigo mesmo que não pode ser relação. Presença, reciprocidade fecunda, mas somente autocontradição. O homem pode tentar interpretá-la como uma relação, por exemplo, uma relação religiosa para escapar do horror de ser seu espectro. Ele deverá, sem cessar, descobrir a falsidade dessa interpretação. Aqui se situa o limite da vida. Aqui, algo irrealizado refugia-se numa aparência demente de realização. Por ora ele tateia, de um lado para o outro, nos labirintos, onde se perde cada vez mais. Às vezes, quando o homem estremece na alienação entre o eu e o mundo, ocorre-lhe o pensamento de que algo deva ser feito, como quando repousa na pior hora no meio da noite, atormentado por um pesadelo, estando acordado como os baluartes desmoronam-se e os abismos vociferam e percebe no fundo de teu ser que a vida subsiste e que deve voltar a seu encalço. Mas como? Assim é o homem nos instantes de recordação, horrorizado, pensativo, desorientado. E talvez conheça ainda no seu âmago profundo a direção com o conhecimento não amado da profundeza. A autêntica direção que, pela oferta, leva até a conversão. Mas ele repudia este conhecimento. O sol artificial da noite não pode suportar o que é místico. Ele chama para si o pensamento no qual ele, com razão, confiou profundamente. Tal pensamento deve remediar tudo. Não é a grande arte do pensamento o fato de pintar uma imagem do mundo cheia de confiança e digna de fé? Assim fala o homem aos seus pensamentos. Veja este monstro terrível estirado aí com seus olhos cruéis. Não é por acaso o mesmo com o qual eu brinquei outrora? Lembras como eles me sorriam com estes mesmos olhos e eram tão bons? E vê, meu eu miserável, quero confessar-te francamente, ele é vazio. E tudo o que sempre faço por experiência e utilização não penetra no fundo de sua caverna.
Não queres reconciliar-nos novamente, ele e eu, de tal maneira que ele se libere e eu me restabeleça? E o pensamento dócil e habilidoso pinta, com sua rapidez bem conhecida, uma ou antes 2 séries de imagens sobre as paredes da direita e da esquerda. De um lado está um universo. Ou antes acontece o universo, visto que as imagens do mundo do pensamento são autênticas cinematografias. A minúscula Terra emerge do turbilhão dos astros, e do fervilhamento sobre a Terra emerge o pequeno homem. E assim a história o transporta através dos tempos, para que ele reconstrua com persistência os formigueiros das civilizações que ela aniquila. Abaixo dessa série de imagens está escrito um e todo. Do outro lado surge a alma. Uma fiandeira tece a órbita de todos os astros, a vida de todas as criaturas e toda a história universal. Tudo isso é um fio da mesma tessitura. E não se chama mais doravante astros, criaturas e mundos, mas sensações, representações ou até vivências e estados da alma. E logo abaixo desta série de imagens lê-se um e todo. Doravante, quando o homem estremece na alienação e o mundo angustia, ele levanta o olhar, para a direita ou para a esquerda, pouco importa, e avista uma imagem. E então ele vê que o eu está contido no mundo, e que na verdade não há eu. E por isso, o mundo não pode prejudicá-lo. E então ele se tranquiliza. E então ele vê que o mundo está contido no eu. E que afinal não há mundo. E por isso, ele também não pode prejudicar o eu. O que tranquiliza também. E uma outra vez, quando o homem se estremece na alienação e o seu eu o aterroriza, ele levanta os olhos e vê uma imagem. Pouco importa qual. Ou o eu vazio está repleto de mundo, ou submerso na torrente do mundo. E ele se tranquiliza. Porém, chega um momento, que aliás está próximo, em que o homem que estremece levanta os olhos e vê, num só relance, as 2 imagens de uma vez. E então um tremor mais profundo se apodera dele. Fim da segunda parte.